E aí, gente, bom dia. Então, esse livro que vocês estão vendo, né, é o livro da Wanda Menezes, que é intitulado Língua Portuguesa e Morfologia, que eu achei pertinente nós trabalharmos, né, e vermos alguns conceitos que ela aborda, até também para a gente fazer um estudo comparado com aquele livro que eu estou trabalhando com vocês, que é o do Cláudio César Henriques, tá bom? Então, ela começa, né, nesse primeiro capítulo. Ela fala o que é morfologia, o que interessa a morfologia, né? E o primeiro de tudo, ela fala sobre um termo forma, sobre o termo forma. O que ela quer dizer com isso, né? Se a gente for pensar, né, se a morfologia é o estudo da forma, o que vem a ser essa forma? Se algumas outras, né, se outras ciências também trabalham com morfologia, né? Então, para estudo, né, da nossa disciplina linguística, ela pegou aí um conceito do Matoso Câmara, que parece a princípio um pouco abstrato, né? Um pouco assim complicado da gente entender a princípio, mas a gente vai fazendo análises, né, na prática, e aí a gente vai conseguindo entender o que, na verdade, o que significa a forma, né? O que ela quer dizer com forma, né? Então, a forma aí, segundo Matoso Câmara, né, é a designação geral para um fonema. A gente sabe o que é um fonema, né? Nós estudamos os fonemas no bimestre passado, ou sequência fonêmica providos de significação. Então, basicamente, né, são aqueles fonemas ou a sequência de fonemas que tem uma significação. E aí, quando a gente entra nessa questão da significação, né, a gente e aí que ele menciona, né, o signo linguístico, que é essa formação entre significante e significado. O signo linguístico é um termo usado por Saussure. Lembra que eu falei do Saussure na aula? E eu falei também de signo linguístico, significante e significado. Aparentemente é algo assim bem abstrato, bem complexo da gente entender, né, a princípio. Mas se a gente for ver, né, toda palavra, né, tudo aquilo que a gente categoriza no mundo, né, tudo que o ser humano nomeia, categoriza, né, você tem a imagem acústica que você cria dessa palavra, né, desse signo. A imagem acústica é o que a gente dá nome, que é a parte fônica, vamos dizer assim, não é propriamente o som, né, da palavra, mas é a imagem acústica que a gente cria na nossa cabeça, né, que a gente chama de significante. E também, da mesma forma, você tem o conceito, você tem aquela ideia, né, do signo da palavra. Então, aí é o que a gente chama de significado, a representação, né, que ela corresponde na linguagem, ou seja, o significado na linguagem, tá, gente? Então, essa forma, né, é essa sequência fonêmica provida de significação, ou seja, ela é tanto, né, tem tanto significante quanto significado, para que ela tenha, né, essa questão aí, para que ela seja considerada, né, uma parte aí provida de significação. Então vamos para a parte que ela utiliza o exemplo do relógio, né? Se a gente for considerar o substantivo relógio, né? Reconhecemos de imediato esse segmento como um nome, certo? Substantivo, né? Que usamos para designar um dado aparelho, né? E aí a gente está trazendo o conceito da palavra relógio. É o que? A gente usa, né, para designar um dado aparelho que serve para marcar o tempo e indicar as horas, certo? A gente conhece, né? Ele tem essa função. Esse pronto reconhecimento ocorre porque é o segmento fônico, né? Essa palavra composta por 7 fonemas, não é um segmento fônico aí, é um segmento de fonemas, né? Expresso pela escrita, se associa a um dado significado. Ora o exemplo aqui de forma, né?
é uma designação geral para um fonema ou sequência fonêmica providos de significação. Ora, nós temos a palavra relógio, que é uma sequência de fonemas e também é provida de significação, porque a gente consegue fazer esse link com o conceito, né, com o que seria relógio, né, e a gente entende o que é um relógio, né, tem uma significação, não é só um amontoado de fonemas aí, né, em sequência, tem uma ideia, né, a gente consegue extrair um conceito disso. E aqui expresso pela escrita se associa um dado significado. O segmento relógio constitui, portanto, uma forma da língua portuguesa. E assim nós temos, né, nas palavras, né, a gente considera que seja a forma, né, mas também há outras unidades menores que também que são providas de significação, né? E se em vez de relógio tivéssemos relógios, tá? Olha aí o que acontece, né? Adicionou-se um segmento fônico que agrega à estrutura do vocábulo um significado, o valor de plural, certo? Esse Szinho aí, né, que aparentemente, se a gente for ver deslocado, não é nada, mas ele, né, seguindo aí a sequência fonêmica, né, colocado aí no final da palavra relógio, já dá uma significação, já traz uma significação, uma ideia, o valor de plural, certo? Esse fonema final, representado pela letra S, constitui também uma forma da língua. Então, sendo um fonema ou uma sequência fonêmica, sendo providos de significação, vão ser chamados de forma, beleza? E aí ela fala essa questão da morfologia, porque na botânica também tem esse estudo, né, da morfologia, mas para eles é uma outra coisa, né? Então aí na outra página ela fala assim: o conceito de morfologia como estudo das formas da língua implica considerar uma das faces das unidades linguísticas, o significante, tá? A outra é o significado. Veremos que a análise mórfica tem a semântica como sua contraparte. Então aí, ó, o que a semântica estuda? Os sentidos, né? Um segmento fônico só é forma se estiver constituindo uma unidade significativa. Então, só vai ser forma se for uma unidade significativa. A definição de morfologia como estudos das formas da língua também requer que se indique em que níveis da estrutura da língua se encontram as formas a serem analisadas. Há formas em diferentes níveis de construção. O S, que indica plural, é uma forma que se situa um nível abaixo ao da palavra. Então, se a gente for considerar, por exemplo, o relógio de parede, essa expressão, toda essa expressão é também uma forma da língua, mas em um nível acima do nível da palavra, certo? Trazendo aí, né, ela traz o conceito de morfologia que considera a palavra como objeto de análise. Então aí a morfologia analisa então as formas das palavras, lembrando do conceito de forma, né? Ou melhor, as alterações sistemáticas na forma dessas unidades. Alterações essas que estão relacionadas com mudanças no sentido das mesmas. Então, basicamente é isso, né? A alteração dessas formas no sistema, né, dessas unidades que estão relacionadas com mudança no sentido. Então, a alteração, né, é o que a gente chama de alteração sistemática, né, ela vai trazer, né, peraí, rapidinho, desculpa, essa alteração sistemática, né, o que vai acontecer, né, na verdade, isso que vai fazer com que eu diferencie a palavra, que vai trazer um conceito novo à palavra, né, e que vai formar, né, trabalhar com essa questão das formações de novas palavras. Então, trazendo exemplo aí, né? Então, observemos os seguintes grupos de palavras. Então, a gente tem sapato, sapateiro, sapataria, livro, livreiro, livraria. Aí abaixo tem um quadrinho na horizontal, piano, pianos, copo, copos, pasta, pastas.
Em um A, né, que é esse exemplo primeiro aí, temos 6 diferentes formas, certo? Que correspondem a 6 diferentes significados. Sapato não é sapateiro, sapateiro não é sapataria. Livro não é livreiro, livreiro não é livraria, tá? Observamos nesse grupo que as alterações produzidas na forma sapato são também possíveis na forma livro, obtendo resultados semelhantes que se relacionam tanto do ponto de vista da forma como do significado. O acréscimo aí da forma eiro, né, para nomear esse eiro, né, ele é formador, né, de nomes que nomeiam o profissional que trabalha ou lida com determinado produto, certo? E da forma aria, né, para nomear o estabelecimento que vende determinado produto. Então aí, se a gente perceber, né, eles têm o mesmo final, tanto a forma sapato quanto a forma livro, né? E aí nesses exemplos de baixo também, tá? Já em um B, né, podemos dizer que as 3 palavras piano, copo e pasta passaram por uma mesma alteração formal e semântica, né, o acréscimo de um segmento fônico representado pelo S para indicação de valor de plural. Observamos assim alguns exemplos de como certas alterações na forma das palavras se relacionam a certas alterações no sentido das mesmas. Percebam? Então, essas alterações são sistemáticas porque são recorrentes e regulares, tá bom? Então, aí continuando, falávamos a respeito também do método da comutação, né? Na análise dos elementos que estruturam a palavra ou vocábulo mórfico, né? É preciso comprovar se um dado segmento fônico é uma forma mínima, ou seja, se tem significado e se não mais admite ser dividido morfologicamente. Olha o exemplo aí. Na palavra florista, por exemplo, identificamos 2 elementos, né? Flor mais ista, que são formas, ambos são formas, né? Porque tem significação, e são formas mínimas, pois não admitem segmentação, né? São indivisíveis do ponto de vista morfológico. Então, a partir daí, você não consegue mais dividi-la, né? Você só tem flor e ista, você não consegue mais dividir flor, né? Numa análise morfológica, né? Mas como podemos identificar as 2 formas? Então, a gente reconhece, né, de pronto a base flor, certo? Que sozinha é também uma palavra da língua, né? Ela sozinha também é uma palavra da língua. E o elemento ista, que está presente em outras palavras, dentista, taxista, etc., né? Com o mesmo significado, emprego ou ocupação, tá? Esse sufixo ista aí. Ora, para o falante de português é fácil dividir a palavra florista em 2 elementos significativos, né? Mas há casos mais difíceis em que não reconhecemos a forma ou o significado de todos esses elementos. Daí a necessidade de realizar testes para verificar se de fato se trata de uma forma da estrutura da palavra. No estudo da morfologia, não contaremos apenas com um saber linguístico interiorizado, certo? Teremos que explicitar esse saber e ainda teremos que estar preparados para entender não só as regras mais gerais de estruturação da palavra, mas também as mais específicas e ainda os casos especiais que decorrem de fenômenos diversos. Daí a importância do método da comutação. Então, o que seria, né, esse método da comutação? Consiste em substituir um dado segmento fônico por outro, ou simplesmente retirar. Então, comutação é a mesma coisa que substituição, né? A gente substitui um dado segmento fônico por outro, ou simplesmente retirar um dado segmento fônico, né? Ou simplesmente retirar, ou substituir, né? Trocar ou retirar, para verificar se a substituição ou a falta do elemento fônico acarreta alguma alteração no significado da palavra. Então, olha só, se tomarmos a palavra dedeira, né? E substituirmos eira por al, temos uma outra palavra, dedal,
certo? A troca dos elementos, portanto, acarreta alteração no significado, o que indica que os dois elementos permutados são formas distintas, certo? Então, a gente tem dedeira e dedal. Mas na comutação, não apenas identificamos as formas que permutadas acarretam mudança de significado. Também o elemento recorrente pode ser confirmado como forma mínima. A forma det, base da palavra dedo, por exemplo, é recorrente, ou seja, mantém o mesmo significado na estrutura das formas dedeira e dedal. Então, a gente tem dedo, dedeira e dedal. O elemento eira em dedeira é recorrente em cotoveleira, joelheira, perneira, tornozeleira, porque trata-se essa forma, né, eira, trata-se de uma forma mínima que funciona na formação de palavras com a noção de objeto para proteção. Então, ela tem uma significação. Significa, né, ela né, acompanhada dessas palavras, por exemplo, que ela deu aí, né, significa dar uma noção, né, de objeto para proteção. Então, dedeira, cotoveleira, joelheira, perneira, tornozeleira, todas essas formas aí, né, indicam objetos para proteção. Mas aí ela fala, né, que falando das formas, né, e de formas mínimas, e aí ela fala aqui também, todas essas unidades mínimas significativas recebem o nome de morfemas. Então a gente sabe que essas unidades, essas formas, né, essas formas mínimas são chamadas de morfemas. Lembramos que uma dada sequência fônica somente será considerada uma forma mínima, ou seja, manifestação de um morfema, se tiver função na estrutura mórfica da palavra. Por exemplo, eira manifesta um morfema em dedeira, certo? Porque esse eira significa, né, um objeto aí, né, um objeto de proteção, como nós vimos. Mas não identificaremos uma função para o mesmo segmento fônico na estrutura mórfica das palavras beira, inteira e feira. Né? Freira também poderia ser, porque esse eira final não significa a mesma coisa que os exemplos anteriores, certo? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Tá? A unidade mínima, né, o morfema, né, aí a gente tem, e aí ela conceitua, né, na análise da estrutura da palavra que identificaremos as unidades mínimas significativas ou morfemas, certo? Então, aí o vocábulo livreiro, por exemplo, pode ser analisado em duas formas, livre e eiro. Já sabemos porque são formas, né? Agora estamos aprendendo que cada uma dessas formas representa um morfema. O vocábulo livreiro é também uma forma, mas não uma forma mínima. Ele é constituído por duas formas mínimas, isto é, por dois morfemas. Então, a gente tem o vocábulo livreiro, que é uma forma, só que ele não é uma forma mínima. A forma mínima é livre e eiro, né? Que também são morfemas, né? Que na verdade são morfemas. Uma palavra pode ser constituída por vários morfemas ou por apenas um morfema. Olha só, em incansável reconhecemos três morfemas, assim representados na escrita. Incansvel. Em lenhador reconhecemos dois morfemas, lenha-dor. Em pires, apenas um. No caso de pires, a coincidência entre palavra e morfema. Aqui porque a gente tem a palavra pires, né? Ela não, a gente não dá para dividir nessa palavra, retirando esse S, porque esse S pertence ao radical dessa palavra, pertence à palavra em si, não é uma desinência de plural. É igual ônibus, né? Lápis, são palavras que têm na sua forma mesmo, tem na sua composição o S, que não significa que seja plural, né? E aí o plural vai ser marcado pelo artigo, os lápis, né? Os pires, não tem como você dar o plural dessas palavras, ela já tem na sua forma, né, esse S aí, certo?
Costumamos representar a estrutura da palavra como somatório de morfemas, infiel, livreiro, mas é importante notar que o significado das palavras não decorre propriamente de uma soma de unidades mínimas. No uso da língua, as palavras já formadas vão se servindo a designações diversas, de modo que o significado de seus elementos estruturais pode sofrer alterações. Por exemplo, os falantes de português não usam a palavra pedreiro para designar propriamente um operário que trabalha com pedras, né? Então, aí é um exemplo que a gente tem, né? O pedreiro não é aquela pessoa que, né, trabalha com pedras propriamente dito, né? E aí a palavra, ela tem a língua, né, ela tem essas designações diversas, né? Beleza?